uma leitura antes. Na fantasia da carne. Nos dias que correm, não vemos a aceleração do tempo, que passa tão rápido, não nos deixando uma brecha para nos recompor das fantasias criadas. Não, o tempo não é cruel. Somos nós que o desperdiçamos à toa. E nos malfadamos dos espinhos que plantamos nas fantasias que nós mesmos criamos. Somos fantasiosos, até nos nossos sofrimentos. Na hora de encararmos a sério a vida, não queremos. Preferimos a fantasia, que nos protege, como uma máscara, mas que depois cai. E a minha caiu, meus amigos. Não nos enganemos mais. Vamos viver como temos que viver. Não fantasiemos o nosso orgulho com a falsa humildade. Não fantasiemos a tão sublime caridade, com a dádiva seca dos que dão para configurarem nos templos do orgulho e do egoísmo. Não tenham a fantasia de que, quando daí partirem, será tudo da maneira fantasiosa, colocando a máscara usada. Fantasia que me trouxe a uma realidade fria, fantasia és o meu desatino, a minha agonia. Fantasia da carne que cria. Fantasia, não se engane. Fantasia. Maurício. Mensagem recebida em 28 de julho de 2002, na Comunidade Espírita Irmã Lúcia, pelo médium José Fernando. Zé Araújo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Ontem completou 166 anos da publicação do Livro dos Espíritos, a primeira obra publicada por Allan Kardec, que deu o pontapé inicial, no que viria a ser hoje o Espiritismo, com as demais publicações. Com o Livro dos Espíritos, o objetivo maior, aquele livro de várias perguntas e respostas feitas para espíritos diversos, de um nível espiritual elevado, através de vários médiuns, e comparados as respostas com outros médiuns em outras localidades. Kardec, então, após esse extenso trabalho, publicou no dia 18 de abril. Esse livro que era para que nós pudéssemos ter uma visão mais abrangente do sentido da vida. Para que nós estamos aqui? Qual o nosso destino? Qual a nossa meta? O que devemos ver? Propósito. Hoje se fala tanto, livros de autoajuda, livros empresariais, falam sobre ter um propósito na empresa, um propósito em nossas vidas. Quando há 160 anos atrás, o Livro dos Espíritos já nos solicitava e nos pedia para que tivéssemos esse tipo de ação, essa abrangência, essa visão maior sobre por que estamos aqui. Esse propósito maior que ainda não conseguimos absorver após tanto tempo, é o que vai nos dar o que nós tanto procuramos hoje em dia. Quem já não teve um vazio interior na sua vida? Comumente, nós que somos espíritas, que estamos aqui à procura de algo, procuramos algo porque nos faltou em algum momento alguma coisa dentro de nós. Sentimos aquele vazio, aquela perda de propósito, de objetivo, uma tristeza, uma melancolia, uma dor sentimental, emocional, moral, mesmo uma dor, muitas vezes, é uma perda real de um ente querido, que nos solicita esse sentimento, esse vazio que vem dentro de nós. O que faço? O que faço da minha vida agora? Um propósito maior é o que o Espiritismo nos solicita para ter. E que propósito é esse? Kardec já colocava: fora da caridade não há salvação. Mas nos fala com isso do assistencialismo que deveríamos praticar. Não, o assistencialismo é meramente uma consequência que deveria ser natural e não algo imposto pelo currículo para termos melhores cliques nas redes sociais, como aquelas provas sociais forjadas, filmadas para serem benquistas aos olhos alheios.
Nós nos perdemos em algum momento. Nós, que eu digo como sociedade, como conjunto de pessoas. E não falo somente do Brasil, mas do mundo inteiro isso persiste. Mas é uma consequência das nossas atitudes, dos nossos sentimentos cultuados nessa vida e em anteriores. Perdemos o sentimento de religiosidade, porque as religiões, as bandeiras, muitas vezes praticaram atos violentos nos séculos que passaram. Sejam as cruzadas, sejam as inquisições, e ainda hoje persiste na intolerância. Não falo da discussão doutrinária, que é aceitável, a discussão no mundo das ideias, mas aquela intolerância que nos leva, às vezes, a uma agressão moral, de humilhar o outro porque não pensa como nós, ou até mesmo física. E nós não escapamos disso muitas vezes. Porque quantas vezes no meio espírita não se fala mal do irmão na Umbanda, no Candomblé? Assim como falam de nós em algumas seitas de cunho evangélico, ou mesmo católico, vai depender de cada um, do esforço. Essa fantasia da carne, que é lido na psicografia pelo Fernando, escrito pelo irmão Maurício, não é aquela fantasia da hipocrisia, de vestir uma máscara e fazer algo que não se pensa de forma consciente, que é a hipocrisia. Não se fala do sepulcro caiado. O sepulcro caiado que Jesus nos fala na Bíblia é aquele túmulo pintado de cal, muito lindo e branco, límpido por fora, mas dentro tem um corpo apodrecendo. Não. A fantasia da carne nos remete àquelas ilusões, a fantasia, a ilusão que temos de viver num mundo de uma única existência. Mesmo aqui, nós mesmos, depois de tanto estudo e tantos conceitos, acreditando no porvir, sabendo das vidas outroras, nós ainda agimos como se vivêssemos somente o agora. Perdidos, iludidos nos prazeres momentâneos. É natural, né? O corpo, ele conhece a procriação e conhece o instinto de sobrevivência. Durante milênios, né, viemos em vidas, né, ainda pouco desenvolvidas na filosofia abstrata, fomos construindo e galgando e nos enriquecendo vida após vida, mas ainda cultuamos algumas coisas desse passado longínquo. É claro que muitas vezes nós sofremos como crianças ainda. Quem às vezes de nós não sofre por coisas que aconteceram 5 anos atrás, 10 anos? Não esquecemos. Vivemos com aquilo ainda mastigado dentro de nós, que nos impede de ser feliz. O perdão não é meramente um objeto ilusório, criado por metafísicos para ficar a coisa bonitinha nas linhas de um texto. O perdão é a terapêutica que nos liberta para vivermos plenamente, para sermos quem nós podemos vir a ser. Carl Roger, o grande psicólogo humanitário, nos falava que nossos sofrimentos vêm de um conflito íntimo entre o eu real e o eu ideal. Quem eu sou, de fato, e quem eu gostaria de ser. E quando esses dois eus estão muito distantes, um abismo entre eles, sofremos. Porque gostaríamos de ser outra pessoa e não somos.
Então, muitas vezes, nós fantasiamos um ideal que não é alcançável. Isso não é salutar. É doentio e gera doenças. Muitas vezes a doença de cunho mental, a saúde mental, depende de nós abandonarmos certos desejos, objetos, objetivos que foram criados não por um interesse verdadeiro e talvez nem salutar, mas de uma cultura que não é só dos jornais, da mídia que tem sua influência, mas às vezes é uma criação que a gente foi acumulando, foi acreditando, e mesmo hoje ainda nos influencia. Abandonar certos desejos é preciso para ser feliz. Muitas vezes a gente vê hoje nessa mídia pessoas extremamente sorridentes, lindas, bonitas e maravilhosas. Saíram do salão de beleza, da academia, mostram os muques cheios de sangue após o exercício. E nós acreditamos que aquela imagem é a realidade do dia a dia, e não é. Nós vamos nos iludindo, fantasiando na vida presente coisas que são teatrais. E não percebemos. Mas o volume é tão grande de visões porque estamos criando certos vícios, como o vício da dependência tecnológica. Já não podemos mais ficar um dia sem ver as notícias, mas não são as notícias que acrescentam um conhecimento intelectual ou emocional para a gente. É a fofoca. Se antigamente a gente podia ir na janela da vizinha, agora podemos ir na janela do computador, do celular. Mas a quantidade é tão grande que a gente se impregna daquelas conceitos que ali emanam tela fora, para dentro da nossa cachola. Nós somos seres que vivemos em sociedade, somos sim influenciáveis, por mais que não queiramos admitir. O segredo é escolher bem, escolher o que iremos ler, escolher o que iremos consumir, escolher o livro que iremos degustar, a companhia que iremos acompanhar. Eis o segredo. A mente é um motor muito poderoso, dinâmico. Nós, infelizmente, não fomos ainda educados plenamente, seguradamente, para termos uma educação emocional. Então, o que acontece? Perde-se um afeto, termina-se um relacionamento, não se tem a pessoa que almejávamos, caímos em depressão, que é nada mais que uma não aceitação do que está ali, da realidade que está perante a gente. Então vem uma frustração enorme, a melancolia, o choro persiste, às vezes dias, às vezes semana, se não meses ou até mais. Presos ao passado, quando não, muitas vezes, já angustiados pelo futuro, vivendo não aqui, mas à frente. Então eu não faço o que eu deveria fazer por medo de dar errado. Porque o passado pode se repetir? Pode, meu Deus. Mas se eu não fizer nada, nada de bom também pode acontecer. Se o mal existe, no sentido de algo ruim, o bem, no sentido de algo bom, também é uma realidade. Pode acontecer. Se nos acontece o mal, pode nos acontecer o bem.
Mas para isso, nós temos que viver. Viver no agora. Mas o viver no agora, veja só, muitas filosofias hedonistas que cultuaram o viver no agora, esquecer o passado, não pensar no futuro, viver no presente. Não é esse muito dos conceitos atuais e você vê em vários livros? São conceitos que não têm nada de moderno, presente desde os gregos, mas muitas vezes deturpadas em várias filosofias, porque chega ao ponto quando você vive somente o agora, para a sua felicidade própria, você exacerba o egoísmo dentro de você, que nós todos o temos. E aos poucos essa ideia vai se deturpando, vai criando raízes, e você já fica indiferente aos outros, porque eu sou forte emocionalmente. Não quero me afetar, então não vou me aprofundar emocionalmente com o outro. E essa distância psicológica que se cria nos torna frios e aos poucos prejudica-nos nas relações com os outros. Começamos apenas a nos preocupar conosco mesmo, a ponto de cairmos numa viciação terrível, que é pensar somente no prazer que me dá e não no que eu posso ofertar. Não se importando aos poucos, isso numa escada gradativa de evolução de vícios comportamentais, nos levando ao descontrole da área sexual. 30% do conteúdo de tráfico na internet mundial é de pornografia. É muito grande. O que fazemos com o nosso tempo? É culpa da tecnologia? Não. Se fala, comumente que a inteligência artificial vai acabar. Não. Quanta coisa boa tem para se aprender. Quanto que eu aprendo com a internet, com a inteligência artificial. Quantas oportunidades, depende de cada um. A pólvora existe, ela pode matar ou pode abrir túneis entre cidades para se comunicar. Quem decide somos nós o que fazer. Fazemos aquilo que temos dentro de nós. A boca fala, muitas vezes, ao contrário do ditado popular, não o que está dentro do coração, mas sim na hipocrisia de aparentar aos outros o que se quer que os outros pensem de nós mesmos. Terry Crews, aquele ator famoso, quem já viu aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, ele é o pai do Chris. Tem uma história muito curiosa, o Terry. Ele vem de uma família muito pobre e o pai era extremamente violento. Batia constantemente na esposa e, consequentemente, nele também. Então ele acabou, quando mais adolescente, jovem, a praticar musculação porque ele queria ficar forte para se defender do pai, defender a mãe. Até um ponto, já com filhos, ligam para ele avisando que o pai havia agredido a mãe e ele sai possesso, ele conta nessa entrevista. Chega lá, manda ele se afastar da mãe e o pai empurra ele. Quando empurra, ele soqueia o pai, que cai ao chão com a força daquele brutamonte, homenzarrão daquele tamanho. Derruba-o. E ele diz que vai embora, mas ele diz que ele aprendeu uma lição, que aquilo não preencheu o vazio que ele tinha. A falta de amor que ele não teve. O desejo que ele sempre teve de um dia do pai abraçá-lo e dizer: eu tenho orgulho de você, meu filho. Não preencheu. Uma semana depois, a mãe retorna para casa junto do pai.
condicionada, né, a ser submissa ao marido, ao abusador. Porque muitas vezes, por motivos da história pessoal, a pessoa acredita que para ser amado tem que ficar calada. E ele, aos poucos, com o passar dos anos, por ter tido uma vida muito regrada, muito violenta, uma disciplina perniciosa, ele então nunca teve acesso à internet e ele descobre o mundo dos canais de adultos. E ele passa a consumir aquele material de constantemente, como se buscasse de alguma forma, através daquele prazer momentâneo, afogar as suas dores emocionais, o vazio que lhe apossava dentro dele, e aquilo virou uma rotina. Ele começa a perder o controle. Ele não começa a fazer mais nada além disso. E não é assim com todas as dependências que nós temos? Não é assim também com a pessoa que faz compras compulsivas a ponto de se prejudicar a ela mesma financeiramente para ter um prazer momentâneo na hora da compra, mas que lhe traz grande desgosto à frente. Aquele que é compulsivo por alimento, ele busca de alguma forma afogar o sofrimento. O que trabalha de forma excessiva cria conceitos de que para ter valor pessoal, ele não pode descansar. Ele não pode ter um momento de relacionamento, prejudicando a sua vida pessoal, fazendo infeliz a ele, se não consciente naquele momento, mas também aos familiares. Talvez seria melhor estar sozinho. Mas muitas vezes nós aceitamos a cultura que somos obrigados a ter uma família. Mas que adianta se não vivemos o relacionamento? Perde o sentido. E quando a família pede o divórcio, sucumbe no pranto, achando que foi de uma hora para outra. Mas não foi. Mas é porque nós não fomos educados emocionalmente para aprendermos a lidar, a termos autorrealização, autovalorização, confiança em si mesmo. Mas confiança verdadeira, não aquela que provém de uma arrogância, mas aquela que, não, tudo bem, você não concorda comigo, não tem problema. Beleza, vamos conversar de outra coisa então agora? Mas quando você é dodói, é criança espiritual, emocionalmente falando, você fica melindrado. Se o outro não concordou comigo, o meu companheiro, a minha companheira, como ousa? Crianças fazem isso. Nós não deveríamos, mas fazemos. Às vezes não escancaradamente, na sutileza do dia a dia, nós fazemos. Terry, finalmente, ele percebeu que ele começou a colocar algumas coisas, começou a fazer listas de tudo que tinha que fazer no dia para tentar ocupar sua mente. Não conseguiu. Precisou recorrer a tratamento psicológico, até que finalmente conseguiu se vencer. A nossa mente pode vencer as nossas fraquezas. A nossa mente, ela é capaz de superar a angústia, a ansiedade, medos, inseguranças. Mas é um trabalho que a gente deveria ter sido preparado desde pequeno. Fazer agora parece quase um trabalho de Hércules, né? Os 12 trabalhos de Hércules, que parece quase impossível. Mas é normal? Se a gente fizesse uma analogia e pegasse um analfabeto e desse aqui, ó, pega esse livro de matemática e vê se tu entende a equação do primeiro grau. Deus me livre. Para ele seria um trabalho praticamente impossível. Ele precisa aprender ainda as letras, a ler, para poder entender conceitos básicos, para poder chegar lá.
É o mesmo caso de nós, para lidarmos com o nosso coração, com os nossos comportamentos, para controlar os nossos pensamentos. É um trabalho que devemos fazer, mas é possível. É possível nós relacionarmos o que nos prejudica, o que pensamos a respeito, o que é possível alterar. Por que eu fiquei tão chateado pelo fato do fulano ou ciclano ter me falado tal coisa? Ah, mas é porque isso é errado. Não, mas é uma resposta muito simplória. Por que eu acho errado? Mas se eu acho errado, beleza, mas por que veio acompanhado esse pensamento com um sentimento de mágoa? Por que me magoei? Será que é uma lembrança de uma mágoa passada? Será que em algum momento alguém que nos magoou e agora a outra pessoa faz algo parecido e nós fazemos uma transferência? Achamos que a pessoa atual é a do passado, na nossa cachola, e aí nos vem à tona dificuldades, todas situações que a gente teve que passar. Não quero passar por isso de novo. Vai-te embora. E o outro não entende nada. Vai embora, eu não quero isso. E nos podamos de ter relacionamentos ricos dentro de nós. Hoje nós não queremos mais ter esforço, mas é por causa dessa imaturidade aqui dentro. Nós estamos muito atrasados, poderíamos estar mais avançados. Moralmente, emocionalmente, que é o primeiro passo. Poderíamos vencer essas situações que nos prendem. Muitos vícios não são esses escancarados, rotulados, esses visíveis, sexolatria, compulsões. Muitas vezes, os vícios são válvulas de escape, são condicionamentos. Estamos diante de uma carga difícil de lidar, não sabemos lidar com aquilo, então nós reagimos com uma agressão. Não precisa ser agressão física, mas de forma estúpida com os outros, porque não sabemos lidar com aquilo, como se livrar daquela panela de pressão. Nós temos que aprender. Muitas vezes é o oposto. Vou me fingir de cachorro morto. Ninguém gosta de chutar cachorro morto, né? Vou bancar o cachorro morto, vou ficar quietinho, não vou incomodar ninguém, aí eu não preciso me incomodar, e a vida passa e você fica lá no canto. Porque você se inibiu de ter experiências enriquecedoras. A vida não é um mar de rosas, né? A vida é um mar, e o mar tem vento, tem ondas, tem calmaria, é um conjunto de várias coisas, e esse que é o bacana da vida. É esse suspense, essas alterações que nos pegam muitas vezes no improviso, e não tem nenhum problema planejar, porque viver no agora não é não ter um propósito elevado de vida. Quando vivemos no agora, não nos permitindo ficar presos às mágoas do passado ou inseguros com traumas que tivemos, que virão a ter no futuro, quando vivemos agora e temos um propósito maior que a espiritualidade nos dá, nos pede, nos chama, quando temos esse propósito, que não é aquele propósito de outrora, como os cristãos eremitas que passavam a viver num deserto isolado, isso não é sadio. Nós temos que viver na realidade que estamos. Ela é enriquecedora para o nosso educandário, para o nosso aprendizado. Mas com esse propósito maior, que de fato abraçamos e acreditamos, ele nos orienta, é farol importante para moldar os nossos comportamentos. Eles nos momentos mais difíceis,
Quando nós estamos a ponto de cometer atos falhos, é esse propósito que vai nos sustentar e nos impedir de cometer um abuso, de ser vencidos pelo egoísmo, pelo orgulho de outrora, de passar uma rasteira no companheiro de trabalho para termos o cargo que almejamos, eliminando a concorrência de forma imoral. É esse propósito maior que nos dá um sentido e nos impede de ter uma vida triste, frouxa. Esse propósito maior, elevado, ele pode nos preencher. E aos poucos ele é tão forte que nos solicita até mesmo as metas de vida estarem coadunados, ligados a ele. E aí sim, você vai trabalhar sem ninguém pedir, sem ninguém criar um selo. Tá aqui, ó, esse faz. Você não precisa disso. Porque você começa a fazer porque está dentro e construído na sua mente. A sexolatria hoje, ela impera de tal forma na nossa sociedade, nos perturba e cria tantas dolorosas situações. Aquele irmão que vai muitas vezes nos cabarés, achando que está tudo bem, mas nós juntos aumentamos essa carga que um dia vai estourar. E quando a sociedade se encontrar na penumbra das dores e sofrimentos, nós vamos perguntar: meu Deus, mas por que isso acontecendo? E não vamos perceber, porque nós não fomos educados a refletir, a pensar nas nossas ações. Se eu não sou capaz nem de analisar as minhas próprias ações, o que elas geram de bom ou de ruim para os outros, se eu não sou capaz de refletir o que me move, os meus comportamentos, os meus sentimentos e pensamentos, quanto mais eu perceber o conjunto de todos nós juntos, para onde nós caminhamos. Há uma reportagem muito antiga na Isto É, antiga, mas infelizmente ainda real, presente. Em 1998, a ONU resgatou 8 brasileiras em Tel Aviv, capital de Israel, que estavam em cárcere privado pela máfia russa. Elas haviam sido ludibriadas, acreditando que estariam indo para lá para ganhar $1.500 por mês para trabalhos domésticas e outras. Mas passaram, infelizmente, poucos meses em relação a outros casos. Passaram 3 meses encarceradas. Porém, por exemplo, como Kátia, que tinha 19 anos na época, ela ficou nesse cárcere e só podia sair com os seguranças da máfia junto. Seus passaportes haviam sido confiscados. Célia, que tinha 34 anos, era ameaçada de morte se não atendesse pelo menos 15 clientes por noite. Assim como ela, lembro de outros casos que eu vi em entrevistas com uma representante da ONU aqui no Brasil. Esse de um caso envolvendo a máfia, mas há aqueles que se deixam ludibriar pelas redes de relacionamentos, em que a moça brasileira foi para a Turquia, acreditando que tinha encontrado o amor de sua vida. Ao chegar lá, primeira coisa que eles fazem, né? Confiscou o passaporte e levou para a casa dele. Mas a partir de então ela passou a ser praticamente uma escrava doméstica do lar. A mãe era doente e ele precisava encontrar alguém para trabalhar para ele, limpar a casa, cuidar das coisas, da mãe. E isso
numa conivência incrível dentro da casa, do lar. Tanto da mãe dele quanto dele. Ela apanhava, era praticamente violentada, recebia assédio, não conseguia sair de lá, até que ela teve a interferência divina de que a tia desse turco, uma pessoa boa, foi lá e viu em determinado momento ela andando na parte de cima, foi lá para cima e perguntou: quem é você? E ela contou a sua história. E essa tia, mesmo com o risco de criar um rompimento poderoso na família, conseguiu mandar uma mensagem para o pai dela, que acionou o Interpol, até por fim que conseguiram resgatar a moça. Cuidado com as fantasias criadas na sua mente. Cuidado com as ilusões que existem no mundo. Cuidado com seus filhos, com as suas filhas. Você tome cuidado. Há muitas ilusões. Há muitas pessoas que não querem sair dessa ilusão. Há pessoas que acreditam que para poderem ter esse prazer sensorial, esse prazer momentâneo, que é prazeroso, não há nenhum problema nisso. Não podemos voltar à era vitoriana, em que se usava máscara social, se apresentava a sociedade de uma forma límpida, mas na calada da noite a máscara caía. Não, temos que ser sinceros. Temos que viver uma sexualidade sadia, sem dúvida. Mas há uma outra pessoa à sua frente. Há alguém à sua frente que também merece respeito. É preciso estar num relacionamento sadio. É preciso estar atento a isso. A outra pessoa não é um fantoche para que você manipule. Ela tem os seus interesses, como você tem o seu, e tudo bem. Não tem nada de errado nisso. Está tudo ótimo. Mas é difícil a gente aceitar isso. É difícil a gente compreender que as pessoas são diferentes. É difícil. Porque a gente não foi ensinado. A gente foi ensinado que ser forte é ser líder. Ser forte é comandar. Ser forte é fazer os outros lhe obedecerem. É se impor. Até hoje, mais de 2000 anos, ainda é difícil para a gente entender o que o mestre na Galileia falou. Mestre, mas eu cheguei hoje e meu amigo me ofendeu, me humilhou perante os outros. Eu não concordei com ele, falei umas boas verdades, mas com respeito, e ele veio e me bofeteou na cara. Pois bem, oferece a outra face. Até hoje a gente não é capaz de fazer isso. Não é. Não é porque na primeira discussão, principalmente se tem aquele negocinho brilhoso na nossa frente que tem umas teclinhas que a gente usa aqui. Ou aqui, né? Para mim é mais difícil. Eu gosto mais do notebook. Isso aqui dá uma coragem falsa para as pessoas. E se perde relacionamentos, famílias, às vezes por uma discussão torpe e boba, por uma opinião diferente, por uma forma de pensar diferente. Nós queremos paz interior, quem é que não quer? Mas nós vivemos cultuando a agressão, nós vivemos cultuando a violência, porque a violência, essa aqui é a mais fácil de corrigir. Mas essa aqui é bem difícil. Quem é capaz de dar outra face?
Ah, eu sou. É? Vá lá para a rede social. Vá pegar o seu grupo de opinião, de futebol, política, né? Religiosa. Entra lá num grupo que pensa ao contrário de você. Coloca a sua opinião e vê se você vai conseguir aceitar calmamente, né? De forma com maturidade. Não conseguimos, porque nós ainda não nos educamos. Ainda nós queremos o remedinho, a pílula que vem com o copo de água, toma, pronto, tô bom. É mais fácil, bem mais fácil. Difícil é você todo dia escrever o seu diário, o que eu fiz hoje, por que eu fiz hoje isso, quem eu prejudiquei. Pedir perdão é fácil, agora moda, né? Eu sou grato, universo, pelo que eu tenho. Eu sou grato, universo, pelas coisas que eu tenho. Você eu não perdoo por aquilo ali. Não perdoo. Ou não sou capaz de pedir desculpa. Perdoei, mas pedir desculpa não peço. Eu nunca vou esquecer, uma vez, todo mundo erra. Errar é humano e faz parte do aprendizado. Só aprende quem erra. Nunca vou esquecer uma lição que o Fernando nos deu uma vez. Acho que foi numa palestra, faz muitos anos. A Débora ainda era, se não era criança, era adolescente, se eu não me engano. Ele estava numa oficina, esperando, meia hora para ser atendido. Vinha um carro na frente, era atendido. Outro carro na frente, era atendido. Sempre carros, né, mais majestosos. Porque nós somos assim, né? Somos capazes de ser educados com o outro por interesse, mas aquele que convive conosco, não somos capazes de dizer por favor, obrigado, com licença. Que estranho isso, né? E ele foi uma hora, cara, ninguém tem sangue de barata, perdeu a paciência, chegou lá e berrou, se alterou para poder ser atendido. Aí a Débora olhou para ele, pô pai, se isso é ser espírita, eu não quero ser. Cara, a criança, ela é o nosso melhor professor, né? Aí ele parou. E aí que é o interessante. Eis o pulo do gato. Parou. Se autoanalisou. E aí ele foi do atendente aos mecânicos, um por um. Meu amigo, desculpa por eu ter me alterado lá. Não há justificativa para isso. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Quem é capaz de fazer isso? Se você é, parabéns, está no caminho certo. Se não é, sem neurose. Mas vamos nós, inclusive eu, tentar vencer nosso orgulho? É o melhor que temos para fazer nessa vida. A saúde mental, ela está nisso. Não está no pó químico que nós introduzimos no corpo. Isso é só uma ilusão. A realidade é outra. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz. Tenham uma ótima semana. Vamos todos então fechar nossos olhos, relaxar. Amado Mestre, meigo Rabi da Galileia, que perambula ao nosso lado há tanto tempo, te agradecemos do fundo do coração todos os amigos espirituais que nos acompanham, pelo esforço que dedicam ao nosso melhoramento. Oxalá possamos fazer valer a pena. Senhor, que possamos, nesta noite, entrarmos numa comunhão maior, junto da Tua luz. Olhar
para o passado e aceitarmos as nossas falhas, confiantes num futuro de renovação, agarrados firmemente na vossa doutrina, procurando não nos pulos ilusórios, mas num caminhar firme, tranquilo, no melhoramento, na transformação moral, no esforço que empreendemos para vencer as nossas más tendências. Almejando, Senhor, num futuro que seja breve, que seja longo, mas que iremos sim alcançar o amor fraternal que une, que cura e que eis de chegarmos lá. Muito obrigado, Jesus, pela vossa luz, pelo vosso amor. Que todos fiquemos em paz, que assim seja.